Minha irmã e seu marido queriam expulsar meus pais de sua casa para poderem viver felizes nela, mas eu disse que não. Agora perdi minha namorada e minha irmã não fala comigo. Aida, eu, homem de 32 anos, tenho uma irmã de 29 que se casou no mês passado. Crescemos muito unidos, mas nos distanciamos nos nossos 20 anos. Ela se mudou para o outro lado do país por trabalho, e eu fiquei em nossa cidade natal para cuidar de nossos pais idosos. Minha irmã anunciou seu noivado há 2 anos. Ela e seu noivo decidiram se casar em um destino de casamento em Bali. Quando ela me contou, fiquei feliz por ela, mas também preocupado com como eu conseguiria participar. Havia alguns problemas. Custo. A viagem me custaria cerca de $3.000 para voos, acomodação e outras despesas. Não sou pobre, mas também não sou rico. Trabalho como professor de ensino médio e essa é uma quantia significativa das minhas economias. Tempo livre. O casamento estava planejado para o meio do semestre. Conseguir tempo livre no trabalho seria muito difícil. Eu teria que encontrar professores substitutos para minhas aulas, o que é um problema para todos os envolvidos. Nossos pais, mamãe e papai estão nos seus 70 anos agora. Papai tem Alzheimer em estágio inicial e mamãe tem problemas de mobilidade. Eles precisam de assistência diária, que eu forneço. Encontrar alguém para cuidar deles por uma semana seria um desafio e caro. Expliquei tudo isso a minha irmã quando ela anunciou os planos do casamento. Disse que faria o melhor que pudesse para conseguir ir, mas não poderia prometer nada. Ela parecia entender na época. À medida que a data do casamento se aproximava, percebi que não poderia participar. Liguei para minha irmã cerca de 3 meses antes do casamento para avisá-la. Pedi desculpas e expliquei novamente por que não poderia ir. Ofereci fazer uma pequena celebração quando ela voltasse e enviei um presente generoso. No início, ela parecia decepcionada, mas compreensiva. Mas então as coisas começaram a ficar complicadas. Ela começou a postar comentários passivo-agressivos nas redes sociais sobre a família que não se esforça o suficiente. Nossos primos, que estavam indo ao casamento, começaram a me mandar mensagens dizendo que eu era egoísta e que deveria encontrar uma maneira de estar lá. A situação escalou quando minha irmã me ligou uma semana antes do casamento. Ela estava chorando e me acusou de arruinar seu dia especial. Disse que eu estava escolhendo nossos pais em vez dela e que estava com ciúmes do seu sucesso. Tentei explicar novamente, mas ela desligou na minha cara. O casamento aconteceu e, pelas fotos, parecia lindo. Enviei outra mensagem parabenizando-a, mas ela me deixou no vácuo. Desde então, ela tem ignorado minhas chamadas e mensagens. Nossos pais estão chateados com a situação e isso está causando estresse, o que não é bom para a saúde deles. Alguns dos meus amigos acham que fiz a coisa certa, considerando minhas responsabilidades e situação financeira. Outros dizem que eu deveria ter encontrado uma maneira de ir, não importa o que, já que era um dia tão importante para minha irmã. Me sinto dividido. Amo minha irmã e queria estar lá para ela, mas também tenho obrigações aqui que não podia ignorar. Não acho que sou errado, mas toda a situação me faz questionar a mim mesmo. Alguns contextos adicionais que esqueci de mencionar antes, que complicam ainda mais a situação. Cerca de 1 mês antes do casamento, minha irmã me soltou uma bomba. Ela ligou e disse que ela e seu novo marido planejavam se mudar de volta para nossa cidade natal depois do casamento. No início, fiquei animado. Seria ótimo tê-la perto novamente. Mas então ela explicou seu plano com mais detalhes. Queria se mudar para a casa de nossos pais. Seu raciocínio era que é uma casa grande, como estou morando lá para cuidar de mamãe e papai, há espaço suficiente para ela e seu marido também. Disse que seria uma situação ganha-ganha porque ela poderia ajudar no cuidado de nossos pais. Hesitei sobre essa ideia. A casa de nossos pais é grande, mas não está exatamente configurada para 2 famílias separadas. Além disso, me preocupava como a mudança poderia afetar o Alzheimer do papai. Ele se confunde facilmente com mudanças no ambiente. Mas o verdadeiro choque veio quando minha irmã sugeriu que considerássemos mover nossos pais para uma residência assistida ou casa de repouso. Argumentou que seria melhor para eles a longo prazo, já que teriam cuidados profissionais 24 horas por dia. Também mencionou que liberaria a casa para nós, os mais jovens, e nos permitiria viver nossas vidas. Fiquei atônito com sua sugestão. Nossos pais sempre foram claros sobre querer envelhecer em casa, na casa em que viveram por mais de 40 anos. Papai, mesmo com seus problemas de memória, fica angustiado só de mencionar a ideia de deixar a casa.
E mamãe, apesar de seus problemas de mobilidade, ainda está bem lúcida e decidida a ficar em sua própria casa. Tentei explicar tudo isso à minha irmã, mas ela ignorou minhas preocupações. Disse que eu estava sendo antiquado e sacrificando minha vida por nossos pais. Acusou-me de querer ficar com a casa para mim e de não considerar o que é melhor para todos. Mantive minha posição e disse que mover nossos pais para uma instalação não era uma opção que eu estava disposto a considerar. Também expressei minhas dúvidas sobre ela e seu marido se mudarem para casa, dado como isso poderia afetar o bem-estar de nossos pais. Essa conversa aconteceu apenas algumas semanas antes de eu ter que dizer a ela que não poderia ir ao casamento. Olhando para trás, me pergunto se esse desacordo influenciou sua reação à minha ausência no casamento. Depois do casamento, as coisas ficaram ainda mais tensas. Minha irmã e seu novo marido voltaram da lua de mel e começaram a me pressionar sobre se mudar e enviar nossos pais para uma casa de repouso. Eles até chegaram a pesquisar algumas instalações locais e mostrar folhetos aos nossos pais, o que deixou papai muito angustiado e levou a um de seus piores episódios de confusão até agora. Fui firme e disse que eles não poderiam se mudar. Expliquei que o bem-estar de nossos pais era minha prioridade e que, enquanto quisessem ficar em sua casa, lá eles ficariam. Ofereci ajudar minha irmã e seu marido a encontrar um lugar próximo, se ainda quisessem se mudar para a cidade, mas eles se recusaram. Isso levou a uma grande discussão. Minha irmã me acusou de ser egoísta, de guardar os bens de nossos pais, embora eu não tenha acesso às suas finanças, e de tentar excluí-la da família. Seu marido se juntou, chamando-me de filhinho da mamãe e sugerindo que eu só tinha medo de viver sozinho. A discussão terminou com minha irmã saindo furiosa, dizendo que ela e seu marido encontrariam seu próprio lugar na cidade. Desde então, eles têm me ignorado. Visitam nossos pais ocasionalmente, mas mal me reconhecem quando estão aqui. Me sinto preso entre a cruz e a espada. Por um lado, quero consertar minha relação com minha irmã. Por outro lado, não posso concordar com algo que afetaria negativamente a qualidade de vida de nossos pais. Toda a situação tem sido incrivelmente estressante e está afetando meu trabalho e minha capacidade de cuidar de mamãe e papai. Tentei entrar em contato com minha irmã para conversar, mas ela ignora minhas mensagens ou responde com respostas rudes de uma palavra. Nossos pais estão cientes da tensão e isso lhes causa tristeza, especialmente a papai, que fica agitado quando sente conflito. Alguns membros da família ficaram do lado da minha irmã, dizendo que sou irredutível e que uma residência poderia ser melhor para nossos pais. Outros apoiam minha decisão, entendendo a importância de respeitar os desejos de nossos pais. Estou perdido sobre o que fazer a seguir. Quero reparar meu relacionamento com minha irmã, mas não às custas do bem-estar de nossos pais. Toda a situação me faz questionar se lidei com as coisas corretamente. Atualização 1. Já se passaram 3 meses desde minha última postagem e muita coisa aconteceu. Queria dar-lhes uma atualização sobre a situação com minha irmã, meus pais e, infelizmente, minha namorada. Primeiro, obrigado a todos que responderam à minha postagem original. Seus comentários e perspectivas me deram muito em que pensar. Muitos de vocês sugeriram terapia familiar, que eu tentei organizar, mas minha irmã se recusou a participar. Nos últimos 3 meses, a situação com minha irmã não melhorou muito. Ela e seu marido acabaram se mudando para nossa cidade natal, mas compraram uma casa do outro lado da cidade. Visitam nossos pais ocasionalmente, mas essas visitas são muitas vezes tensas. Minha irmã ainda menciona a ideia de mover nossos pais para uma residência assistida, o que sempre termina em uma discussão. O Alzheimer do papai progrediu um pouco. Ele tem episódios de confusão mais frequentes, especialmente à noite. A mobilidade da mamãe não mudou muito, mas ela tem estado mais estressada pelo conflito familiar, o que me preocupa. Mas a verdadeira bomba veio na semana passada e envolveu minha namorada, Sarah, de 30 anos. Estamos juntos há 2 anos e ela sempre apoiou minha decisão de cuidar dos meus pais, pelo menos era o que eu pensava. Na sexta-feira passada, Sarah veio e disse que precisávamos conversar. Ela se sentou e começou a falar sobre como tem pensado muito sobre nosso futuro. Disse que me amava e queria construir uma vida juntos, mas sentia que não podíamos avançar enquanto eu estivesse tão focado em cuidar dos meus pais. Depois, para minha surpresa, sugeriu que talvez minha irmã estivesse certa. Disse que mover meus pais para uma residência assistida poderia ser a melhor opção para todos. Argumentou que os cuidadores profissionais poderiam proporcionar melhor atendimento do que eu e que isso nos daria a liberdade de viver nossas vidas. Fiquei atônito. Perguntei de onde isso vinha e ela admitiu que vinha conversando com minha irmã.
Aparentemente, elas almoçaram juntas algumas vezes no mês passado e minha irmã convenceu Sarah de que eu estava sacrificando meu futuro ao insistir em cuidar dos meus pais em casa. Tentei explicar minha posição novamente, como meus pais expressaram explicitamente seu desejo de ficar em casa, como a mudança poderia piorar a condição do papai e como a felicidade da mamãe está ligada a ficar na casa onde vive há décadas. Mas Sarah não quis ouvir. Disse que eu estava sendo teimoso e míope. Disse que queria se casar e formar uma família, mas não via isso acontecendo se eu fosse ser o cuidador dos meus pais em tempo integral indefinidamente. Depois, ela me deu um ultimato. Eu tinha que escolher entre ela e meus pais. Fiquei em choque e magoado por ela me colocar nessa posição. Amo Sarah e esperava construir um futuro com ela, mas não podia abandonar meus pais nem ir contra seus desejos só para agradá-la. Naquele momento, percebi que alguém que me forçaria a escolher entre eles e minha família, especialmente meus pais vulneráveis, não era alguém com quem eu queria passar minha vida. Então, escolhi meus pais. Sarah ficou zangada, chorou e me acusou de nunca tê-la amado de verdade. Saiu furiosa, dizendo que eu me arrependeria dessa decisão. Ela não respondeu às minhas chamadas nem mensagens desde então. Agora me sinto mais sozinho do que nunca. Minha irmã mal fala comigo, minha namorada de 2 anos se foi e alguns de nossos amigos em comum estão do lado dela, dizendo que estou desperdiçando minha chance de ser feliz. Mas apesar de tudo isso, não me arrependo da minha decisão. Ver o alívio nos rostos dos meus pais quando lhes assegurei que não teriam que deixar sua casa confirmou que fiz a coisa certa. Papai teve um de seus dias mais lúcidos em semanas após aquela conversa. Não vou mentir, tem sido difícil. Estou equilibrando meu trabalho como professor, cuidando dos meus pais e lidando com as consequências emocionais de perder minha namorada e o conflito contínuo com minha irmã. Alguns dias me sinto sobrecarregado e me pergunto se posso continuar assim a longo prazo. Mas então me lembro por que estou fazendo isso. Não se trata apenas de obrigação, se trata de amor, respeito e honrar os desejos dos meus pais em seus últimos anos. Eles sacrificaram tanto por mim e minha irmã enquanto crescíamos, e agora é minha vez de estar lá por eles. Não sei o que o futuro reserva. Estou procurando contratar ajuda a tempo parcial para me dar um descanso e estou considerando me juntar a um grupo de apoio para cuidadores. Não perdi a esperança de me reconciliar com minha irmã algum dia, mas por enquanto estou focado em fazer o que acredito ser certo para meus pais. Então, Reddit, dados esses novos desenvolvimentos, pergunto novamente, sou idiota por escolher continuar cuidando dos meus pais em casa, mesmo às custas do meu relacionamento? Atualização 2. Já se passaram outros 2 meses desde minha última atualização e houve algumas mudanças significativas na minha situação. Quero agradecer a todos novamente pelo apoio e conselhos. Depois da minha última atualização, muitos de vocês sugeriram procurar serviços de saúde domiciliar para ajudar com meus pais. Levei esse conselho a sério e comecei a pesquisar agências locais que fornecem cuidados domiciliares para idosos. Encontrei uma empresa confiável que se especializa em fornecer enfermeiros e cuidadores para idosos que desejam envelhecer em casa. Entrei em contato com eles, expliquei minha situação e foram incrivelmente compreensivos e prestativos. A agência enviou um representante para avaliar nossas necessidades e discutir opções. Decidimos começar com uma enfermeira que viria 4 horas por dia, 5 dias por semana. Isso me daria um descanso e garantiria que meus pais recebessem cuidados profissionais além dos que eu poderia fornecer. Foi assim que conheci Emily, uma enfermeira de 27 anos. Desde o momento em que chegou, ela teve uma presença calma e compassiva que colocou meus pais à vontade imediatamente. Emily é fantástica com meu pai. Ela sabe exatamente como redirecioná-lo quando ele se confunde e criou alguns exercícios de memória engenhosos que parecem estar ajudando. Com minha mãe, ela tem trabalhado em exercícios de fisioterapia para melhorar sua mobilidade. Mamãe fez algum progresso e agora pode se mover um pouco mais facilmente pela casa. Mas não são apenas suas habilidades profissionais que me impressionam. Emily tem uma maneira de alegrar toda a casa. Ela sempre tem uma palavra gentil ou uma piada para compartilhar e parece genuinamente se preocupar com o bem-estar dos meus pais. Mesmo em seus dias de folga, às vezes ela liga para ver como estamos todos. Me peguei aguardando ansiosamente os momentos em que Emily está aqui. Muitas vezes conversamos enquanto ela trabalha e aprendi que ela tem um grande senso de humor e uma perspectiva realmente interessante sobre a vida. Ela me contou sobre suas experiências como enfermeira, seus sonhos de eventualmente abrir uma pequena instalação de cuidados para idosos focada na dignidade e independência, e seu amor por filmes antigos, que meu pai também adora. Devo admitir que comecei a me sentir atraído por Emily.
Não é apenas que ela é bonita, o que ela é, mas sua gentileza, sua dedicação e a forma como ela se ilumina quando fala sobre sua paixão por cuidados para idosos. Depois de tudo o que aconteceu com Sarah, nunca esperei sentir isso por alguém novamente tão cedo. No entanto, sou muito consciente da natureza complicada dessa situação. Emily é uma profissional aqui para fazer um trabalho e não quero tornar as coisas desconfortáveis para ela. Além disso, ainda estou lidando com as consequências emocionais da minha separação com Sarah e a tensão contínua com minha irmã. Não agi sobre esses sentimentos e não pretendo fazer isso. Por enquanto, estou apenas grato pela ajuda de Emily e pelo impacto positivo que ela teve em nossa casa. Meus pais a adoram e, pela primeira vez em muito tempo, o ambiente em casa se sente mais leve e otimista. Quanto à minha irmã, houve uma pequena melhoria. Ela veio jantar na semana passada e parecia surpresa com o quão bem mamãe e papai estavam. Até comentou sobre o quão felizes eles pareciam. Não discutimos o assunto da residência assistida, mas parecia um passo na direção certa. Estou me sentindo mais esperançoso sobre o futuro agora. Ter a ajuda de Emily me deu um descanso muito necessário. Pude me concentrar mais no meu ensino e até comecei a ter um pouco de vida social novamente, encontrando amigos para tomar um café ou ver um filme ocasionalmente. Sei que ainda há desafios pela frente. O Alzheimer do papai não vai desaparecer e mamãe continuará precisando de cuidados. A situação com minha irmã não está completamente resolvida e ainda estou navegando minhas próprias emoções sobre tudo o que aconteceu. Mas, por enquanto, estou tomando as coisas um dia de cada vez. Estou me concentrando em fornecer os melhores cuidados que posso para meus pais com a maravilhosa ajuda de Emily e tentando reconstruir outros aspectos da minha vida. Tenho curiosidade em ouvir seus pensamentos, Reddit. Como vocês acham que eu deveria lidar com esses novos sentimentos? Estou errado por sequer considerar a possibilidade de algo mais com Emily? E, vocês têm algum conselho sobre como continuar consertando as coisas com minha irmã? Obrigado a todos novamente pelo apoio ao longo desta jornada. Seus conselhos e palavras gentis significaram mais do que vocês podem imaginar.